Entre o Danúbio e os trópicos, ecos de um povo antigo atravessam séculos e oceanos. Esta é uma ode aos magiares e aos que trouxeram seu espírito até o coração do Brasil. Mas quem são os húngaros? O que você trouxe até nós? E o que podemos aprender com essa travessia entre culturas, línguas e tempos? Sob os ecos do passado, nas terras que hoje contemplariam a Hungria, refletia-se uma extensão do Império Romano que conquistara o território entre os Alpes e a área do oeste do rio Danúbio, entre 15 e 16 a.C., sendo Danúbio a fronteira do Império. Acredita-se geralmente que a Hungria surgiu quando os magiares, um povo fino-úgrico, conseguiram ocupar a bacia média do rio Danúbio no final do século IX. Húngaros, estonianos e finlandeses compartilham um passado linguístico e étnico comum que remonta às antigas migrações dos povos urálicos. Todos descendem de populações que, há milhares de anos, habitaram a região dos Montes Urais, na atual Rússia. A história da Hungria remonta a mais de 1000 anos. Segundo a tradição histórica, tribos nômades húngaras se estabeleceram na Baía dos Carpatos, na Europa Central, por volta de 895, entre vários grupos étnicos. A fundação do Estado húngaro está ligada aos conquistadores húngaros, que chegaram da estepe Póntico-Cáspia, como uma confederação de 7 tribos. Os húngaros chegaram à Bacia dos Carpatos como parte de um forte império estepe centralizado sob a liderança do grão-príncipe Almos e seu filho Arpad, fundadores da dinastia Arpad. O cristianismo foi adotado 100 anos depois pelo príncipe Géza. Seu filho Estevão, o primeiro rei húngaro, é considerado fundador do Estado, e sob sua liderança a Hungria tornou-se parte da Europa cristã. As invasões mongóis na Hungria ocorreram entre 1241 e 1242, durante a expansão do Império Mongol sob o comando de Batu Khan, neto de Gengis Khan. Após a vitória na Batalha de Morri, em 11 de abril de 1241, os mongóis devastaram grande parte do reino da Hungria, destruindo cidades, vilarejos e dizimando a população. O rei húngaro Béla IV fugiu para a Croácia, enquanto o país foi saqueado e arrasado. No entanto, em 1242, os mongóis se retiraram repentinamente, provavelmente devido à morte de Gran Khan, em dezembro de 1241, que detalha o retorno dos líderes mongóis à Ásia para participar da eleição de seu sucessor. A destruição foi tamanha que a Hungria levou décadas para se recuperar e, como resposta, Béla IV iniciou um programa de retirada, com destaque para a construção de fortalezas de pedra, que mudariam para sempre a arquitetura militar do reino. Mas a história da Hungria estava apenas começando. No século XV, a corte renascentista do rei Matias foi considerada um dos centros culturais da Europa. Ideais humanistas, com forte ênfase na educação clássica, foram introduzidas nas escolas urbanas. A partir de meados do século XVI, com a expansão da reforma, muitas escolas urbanas passaram a ser administradas por igrejas protestantes. Séculos depois, um novo desafio se aproxima. Esse período próspero chegou ao fim com campanhas turco-otomanas do século XVI, quando a Hungria foi invadida em 3 partes. A parte central ficou sob domínio turco. As partes ocidentais e setorianas, como o Reino da Hungria, passaram ao Império Habsburgo. E a leste, o Principado da Transilvânia foi estabelecido. A ocupação turca durou mais de 150 anos. Após o fim do domínio otomano, assim como após a invasão mongol do século XII, os povos eslavos e de língua alemã de países vizinhos se estabeleceram em áreas despovoadas. Isso também aumentou a composição multiétnica do país.
Após a reintegração dos territórios ocupados pelos otomanos, a Hungria reunificada tornou-se parte do Império Habsburgo a partir do século XVIII. O Iluminismo, o movimento intelectual da época, também se refletiu nas políticas dos governantes dos Habsburgos. Maria Teresa iniciou o processo educacional e introduziu a escolaridade obrigatória em sua Ratio Educationis. Da Revolução de 1848, que durou um ano, essa revolução, que foi justamente para conseguir se libertar da coroa húngara. Então o povo não aguentava mais passar fome. A Hungria, não sei se vocês aprenderam isso sobre a história da Europa, que a Hungria também era de reis e rainhas, só que em conjunto com a Áustria. Então era junto Áustria-Hungria, as duas coroas juntas. Então, os impostos que todo mundo pagava eram dos dois países. E o húngaro acabava passando fome, pagando muito imposto, passando necessidade. Então, eles se consideravam como escravos. Né? Trabalha, e não ganha nada. São escravos. A complicação, a coroa fazia grandes espécies. Nós temos que lembrar que o contexto da Europa era um contexto bastante conflituoso no século XIX. Nós temos, naquela região, um número bastante intenso de países que transitavam, né, entre monarquias e impérios, e ainda, né, a prevalência da lógica do ganho territorial como uma validação do poderio. Então, naquela região, nós tínhamos, né, uma oscilação da Áustria em relação a tomar porções de terra em relação, pode ser a Hungria, a outros países em seu entorno, a Alemanha com essa mesma postura, a França com essa mesma postura. Então, um pouco antes, né, da formação do Império Austro-Húngaro, como nós conhecemos ali, né, no finalzinho dos anos 1867, né, que é o início dessa formação do Império Austro-Húngaro, como nós conhecemos na Primeira Guerra, nós tínhamos, né, um relacionamento um tanto quanto tensionado entre aquelas porções de terra, né, que hoje são a Áustria e a Hungria. A relação entre a monarca Habsburgo e os húngaros foi estabelecida pelo Compromisso Austro-Húngaro de 1867. O estabelecimento da monarquia austro-húngara foi seguido por um período de paz e prosperidade. Em meio a ameaças à unidade do Império Austríaco, uma figura inesperada torna-se uma ponte entre dois mundos. Elizabeth, a imperatriz, ou simplesmente Sissi, nutria uma profunda admiração pela Hungria. Apaixonada pela cultura, aprendeu sua língua, cultivou amizades na nobreza local e se tornou defensora das aspirações de autonomia do povo. Graças à sua influência sobre o imperador Francisco José, Sissi desempenhou um papel decisivo na aproximação entre Viena e Budapeste. Seu carisma e suas negociações discretas abriam um caminho para o compromisso de 1867, que deu origem ao Império Austro-Húngaro, uma monarquia dual que unia dois povos sobre uma mesma coroa. A coroação de Sissi como rainha da Hungria, no Castelo de Buda, não selou apenas um pacto político, mas também um profundo vínculo afetivo que ela nutria por aquela nação. Uma mulher que, com charme e diplomacia, ajudou a redesenhar o mapa da Europa Central. Aí a princesa Sissi da Áustria acabou casando e virou a rainha da Hungria. Então, o povo acabou fazendo essa revolução. Muitos húngaros morreram nessa causa da revolução. E isso acabou, em todos os anos, a gente acaba fazendo uma homenagem a ela. A onda revolucionária, que varreu a Europa na primeira metade do século XIX, chegou à Hungria e, em março de 1848, eclodiu a Revolução Húngara. A supressão da Revolução levou a uma guerra de independência, mas não foi bem sucedida.
sobretudo investidas, né, do Império Austríaco, né, nos seus vizinhos, no seu entorno, em uma disputa bastante acirrada em relação ao controle alemão. Com essa percepção da Áustria de que a Alemanha estava crescendo também em seu entorno, recuperando territórios, investindo nessa corrida imperialista pós, né, a centralização política, a Áustria ela faz uma aproximação um pouco mais amistosa em relação ao governo húngaro e esse mesmo governo também entendendo uma vantagem de uma aliança com a Áustria, formam então um arranjo, né, que nós conhecemos como Império Austro-Húngaro, que nada mais era que uma monarquia dividida em termos de poder, né, inclusive conhecida como monarquia dual. Na virada do milênio, os ventos da Europa Central sopravam em outra direção. Em 1914, como parte do Império Austro-Húngaro, a Hungria foi arrastada para a Primeira Guerra Mundial. A princípio, com promessas de preservar sua reputação e território, os húngaros marcharam ao lado dos austríacos e alemães. Porém, à medida que a guerra avançava, o desgaste econômico, a fome e o colapso militar eram inevitáveis. Em 1918, o Império desmoronou. A Hungria viu-se isolada, mergulhada no caos, uma ferida aberta que marcou a memória nacional até os dias de hoje. Após a Primeira Guerra Mundial, a monarquia austro-húngara foi dissolvida e a Hungria perdeu a maior parte de seu território pelo Tratado de Trianon. Foi o fim de uma era e um marco para as relações internacionais. Pequena curiosidade, na Hungria nós temos mais de 120 bunkers espalhados pelo país e nós temos testes de sirene mensais. Então nós temos os testes porque temos sirenes espalhadas pelas cidades em caso de necessidade. Essas sirenes poderão ser utilizadas, que também demonstram um pouco da história do país de ter sido invadido diversas vezes e precisar proteger a sua população. Eles passaram por muitas dificuldades, mas sempre mantiveram a esperança. Mas a coroa acabou com a Segunda Guerra Mundial. No entanto, a paz não duraria. A Hungria entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha. Ao final da guerra, o país tornou-se um campo de batalha entre as tropas alemãs e soviéticas. Em 1944, quando tentou negociar sua saída da guerra, o país foi ocupado pelas forças alemãs, dando início a um dos capítulos mais sombrios de sua história, a deportação em massa dos judeus húngaros. Mas uma outra coisa que é importante de se lembrar é que a Hungria também foi um dos países onde mais ocorreram mortes dos judeus durante a guerra. Então nós temos um monumento, temos vários monumentos em homenagem em si, temos o que nós chamamos da Casa do Terror aqui, que fala um pouco sobre a história, não só dos judeus em si, mas dos grupos que participaram da perseguição e também de grupos da antiga União Soviética que participaram das perseguições aqui contra o próprio povo húngaro. Além disso, nós temos a sinagoga e nós temos também o Museu da História Judaica, né, que também conta um pouco sobre isso. E acredito eu que um dos monumentos mais importantes que temos sobre isso, que é o mais claro de se ver e o mais fácil de se acessar também, é o que nós chamamos dos Sapatos do Danúbio. Então, os Sapatos do Danúbio basicamente é um monumento criado para demonstrar e fazer com que as pessoas reflitam um pouco sobre a história naquele sentido, naquele período também, porque durante o período da perseguição aos judeus, aqui na Hungria, eles eram colocados enfileirados na beira do rio Danúbio, que é o principal rio do país, e ali eles deveriam deixar os seus sapatos e os seus bens de valor para que eles fossem jogados ao rio depois de sua morte. Então ele é um monumento bem pesado, mas também extremamente acessível, e é muito bom que as pessoas se lembrem um pouco sobre o que aconteceu aqui, assim como em todas as outras coisas que passaram por esse país. Então não só a questão dos judeus em si, mas também a questão do próprio povo húngaro, que foi um povo extremamente sofrido durante tanto a criação do seu país quanto os séculos de histórias que eles têm. Pouco depois, vieram os soviéticos,
ocupando o país e pondo fim ao conflito, mas abrindo caminho para décadas de domínio comunista. Mas teve mais, né? A Revolução de 56 também. No húngaro, de 1956, foi a revolução que os húngaros fizeram para conseguir sair do comunismo. Porque a Hungria, junto com a Rússia, eram aliados contra os nazistas. Tanto que a Rússia acabou ganhando a guerra, expulsou os nazistas da Hungria também. Os nazistas iriam acabar entrando também na Rússia. Eram inimigos. Então, o que aconteceu? A união deles. Aí, nessa união, a Hungria acabou virando comunista. Só que o povo também não aguentava mais. Então, também teve a revolução. Isso para acabar, tentar acabar com o comunismo. Mas o comunismo só acabou quando o muro de Berlim caiu. Após a Segunda Guerra Mundial, o país caiu sob influência da União Soviética por mais de 40 anos. O Estado tornou-se uma república popular. A ideologia comunista também foi composta na educação. Disciplinas de ideologia russa e marxista eram obrigatórias nos 2 primeiros anos do ensino superior. Uma revolução contra o controle e a tirania soviética eclodiu em outubro de 1956. Mas a chegada das tropas soviéticas no início de novembro esmagou a resistência. Quando nós temos o fim da Segunda Guerra e o início da Guerra Fria, a polarização também ela ocorre de uma maneira quase que instantânea, né, no território europeu, e nós temos uma divisão muito clara, né, que nós, inclusive, né, nos livros de história, chamamos, né, da Europa Ocidental e do Leste Europeu ou Europa Oriental. Então, como nós temos a Hungria fazendo parte, né, do Leste Europeu, nós já automaticamente podemos entender, né, que a dinâmica da polarização vai fazer com que a Hungria inicialmente esteja alinhada à União Soviética. Então, há o desenvolvimento de uma lógica, né, que seria do Estado mais centralizador, de uma economia planificada, planejada, da criação de uma ideia de nacionalismo mais intenso, que é muito próprio do modelo comunista que vigorava naquele momento. Mas eu acho que é importante nós problematizarmos essa ideia, lembrando que nós estamos falando de regiões que eram nações, né, formadas em termos de política, mas principalmente de cultura, de sociedade, de língua. Então, essa tentativa, né, da União Soviética de controlar áreas tão diversas também vai explicar essa dificuldade dos países de facilmente, né, conseguirem construir uma nação diferente, né, ou miscigenada, ou misturada, como nós estamos falando em termos mesmo culturais, sociais. Então, são dificuldades que são encontradas desde o período, né, dos conflitos e das guerras, quando você tem as intervenções em outros países e você tem porções territoriais anexadas a outros estados que, de certa forma, forçam as populações a aderirem a outra lógica de funcionamento, que vai se reproduzir também na Guerra Fria, que mesmo não sendo um conflito armado, também vai ter essa lógica territorial muito bem estabelecida, né, com a divisão das zonas de influência da União Soviética e dos Estados Unidos. Então, nós entendemos também esse ambiente, de certa forma, hostil à continuidade daquilo que nós, enquanto sociedade, valorizamos, né? Os nossos valores tradicionais, a nossa língua, a nossa identificação. Então, quando nós falamos, né, da criação de um nacionalismo mais intenso, é um nacionalismo fabricado. Nós temos uma tentativa, né, de atrelar uma ideologia, que é a ideologia comunista, ao fortalecimento nacional, mas sem devidamente reconhecer as diferenças entre todas aquelas nações. Então, há uma tentativa de criar, de construir, né, um nacionalismo muito mais identificado com a União Soviética e com a proposta comunista do que o respeito à diversidade, né, daqueles países que tentavam, de certa forma, se reconstruir, né, diante
do fim de dois conflitos, pelo menos ali no século XX. A República da Hungria foi declarada em 23 de outubro de 1989. A Constituição foi alterada e as primeiras eleições democráticas foram realizadas em 1990. A Hungria aderiu ao Conselho da Europa em 1990, a OCDE em 1996, a OTAN em 1999 e a União Europeia em 2004. A Hungria também ela volta, a abrir o mercado, assim como prega a cartilha do neoliberalismo naquele momento, e ela vai voltar ao Estado democrático. Então, nós podemos também entender que a Hungria ela segue o padrão dos países do leste europeu nesse sentido. Então, com o fim da União Soviética, são países que vão enfrentar vários desafios para se adequarem ou se readequarem a uma nova ordem que vai surgir com o fim da Guerra Fria. E são países que vão ter que buscar a adaptação, inclusive de questões, como nós já falamos, culturais, linguísticas, que outros países não enfrentaram por não terem tido essa mesma passagem histórica que teve o leste europeu. A Hungria adentra o século XXI como um país milenar que transcendeu impérios e guerras. Bela, artística, indomável. Resplandece em glória e memória, com a alma intacta e o coração voltado para o futuro. Vocês já pararam para pensar o que motivou tantos húngaros a deixarem o seu país natal? Vamos investigar o que levaram os húngaros a vir para o Brasil. Embarque nessa aventura! Próxima parada, São Paulo, Brasil. Eu sou Thalita Dias e vou investigar a imigração húngara para o Brasil. Os primeiros grupos de imigrantes húngaros começaram a chegar a partir de 1890. Vieram para buscar novas oportunidades, já que a conjuntura econômica na monarquia austro-húngara não era muito favorável. Vieram também animados pelos incentivos oferecidos pelo governo brasileiro, terras e animais para recomeçar a vida na nova terra. Muitos foram aportados no sul do país e estabelecidos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em Jaraguá do Sul e Paraná. Alguns desembarcaram no Porto de Santos, estabelecendo-se no interior do estado de São Paulo. Fatores como crise econômica, instabilidade política e as consequências do Tratado de Trianon, que reduziu o território da Hungria após a Primeira Guerra Mundial, impulsionaram muitos a buscar novas oportunidades. O Brasil, com sua política de incentivo à imigração europeia, oferecia terras e trabalho, especialmente nas plantações de café. A Hungria perdeu 2/3 das suas porções territoriais no acordo de paz no final do conflito e 1/3 da sua população. A contingência de imigrantes húngaros que veio para o Brasil no final do século XIX e ao longo do século XX foi extensa, chegando a cerca de 100 mil pessoas. Os motivos para a imigração foram, em sua maioria, questões políticas, ideológicas e econômicas. No final do século XIX e no começo do século XX, os imigrantes, como os húngaros se denominavam, vieram para o Brasil atraídos pelas promessas das políticas de imigração.
em busca de novas possibilidades econômicas, concentrando-se principalmente nas áreas rurais. Primeiramente, boa noite, muito obrigado. Com o fim do Império Austro-Húngaro, como que a Primeira Guerra Mundial acarretou em uma leva maior de húngaros para o Brasil? Boa noite, eu agradeço o convite, fico muito feliz em participar dessa conversa. Eu acho que, primeiramente, nós temos que lembrar que a imigração ela começa um pouquinho antes, com o fato de, no final do século XIX, nós termos no Brasil uma política direcionada à chamada europeização do trabalho, seja na lavoura, seja numa incipiente proposta, né, de fábricas, de industrialização. Então, com o fim do período escravagista, no Brasil, nós temos o início dessa proposta do governo brasileiro de transformar a mão de obra, né? Transformar o perfil da mão de obra, que seria uma mão de obra agora livre e preferencialmente, né, provinda da Europa. Então, as políticas de incentivo, né, para trazer essa mão de obra eram normalmente vinculadas a ganhos como um pedaço de terra, facilidades, né, de cultivo aqui no território brasileiro, assim como outros ascendentes europeus, alemães, italianos, né, países menores também, de certa forma, viram, né, a sua população sair em busca de oportunidades melhores. Mas a gente pode questionar, né, por que oportunidades melhores, se a gente está falando, né, de países europeus em relação ao Brasil, que era um Brasil recém-tornado república. Então, quando nós fazemos todo esse recapitular histórico, nós percebemos que esse período bastante conturbado vai fazer com que questões sociais, questões que envolvem, né, políticas mais direcionadas mesmo ao bem-estar geral da população, façam com que muitos migrantes queiram buscar terras mais apropriadas para viver em termos pacíficos. Talvez esse seja, né, um dos principais motivos que levaram parte, né, de europeus a aceitarem essa ideia de vir para outro continente, a enxergarem, né, nessa proposição do governo brasileiro de fornecer as terras, de auxiliar, né, no cultivo de subsistência, atrelado à grande produção, né, de monocultura do café, uma oportunidade que na Europa parecia talvez distante naquele momento. Essa primeira, portanto, leva, né, de imigrantes húngaros, ela ocorre nesse período, no finalzinho, né, do século XIX e início do século XX. Portanto, nós podemos entender que há uma certa continuidade em termos históricos se nós pensarmos nos motivos pelos quais, após, né, um conflito nas proporções da Primeira Guerra, imigrantes viriam para o Brasil. Então, o conflito por si só, ele já é uma justificativa, né? A Primeira Guerra que se desenrolou ali entre 1914 e 1918, né, foi um grande propulsor de migração para outros continentes, e também a crise de 1929, né, na década de 30. Então, foram momentos ali no período da guerra em si, no período de entreguerras, que vai levar à desestruturação de muitos países europeus, né, em termos mais básicos de direitos humanos, de infraestrutura, política, economia, e vai fazer com que essa população, né, ela busque por melhores condições de sobrevivência. Então, nós entendemos que é um momento, né, em que aqueles que ainda, né, tentam sobreviver talvez busquem um distanciamento por conta, né, de um tensionamento que não vai ter fim naquele momento, né? Nós temos ali um período de entreguerras, mas é um período só de reajustar, né, do tabuleiro que vai depois gerar um outro período que é, né, o início da Segunda Guerra. Hoje estamos visitando o Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Acabamos de fazer um passeio na Maria Fumaça e agora nós vamos visitar a parte interna do museu. Nos acompanhe. Na época, o museu era uma hospedaria e muitos imigrantes passaram pelo local.
Essas malas não carregavam apenas roupas, traziam memórias, saudades, receitas e esperanças. Os beneditinos húngaros chegaram ao Brasil em 1939 para evangelizar uma grande quantidade de húngaros que vieram depois da Primeira Guerra Mundial ao Brasil. 3 monges foram encarregados das missões, em vários bairros onde havia húngaros. E, ademais, qual foi o modelo político-econômico adotado pela Hungria no pós-Segunda Guerra e como isso incentivou uma imigração húngara ainda maior para o Brasil? Perfeito. Só também fazendo um recapitular, durante a Segunda Guerra nós tivemos uma leva, né, de migração húngara também para o Brasil, principalmente de uma parcela da população que era uma parcela, né, judia, e que, de certa forma, também passou, né, por um período de perseguição em seus territórios, que foram para além, né, das fronteiras ali da Alemanha. Então, nós temos, né, a ideologia nazista um pouco mais espalhada para outros países, né, ali do leste europeu. Isso também vai criar, portanto, né, um evento histórico bastante considerável, né, em termos de migração para aqueles que conseguiram fugir, né, dessa perseguição ideológica na Europa. Após meses de combates violentos, cidades inteiras foram reduzidas a escombros. Comunidades desapareceram e diversas famílias fugiram ou se separaram. Ao fim da guerra, restavam ruínas físicas e traumas profundos. Desde antes do Império Húngaro, desde o que eles falam que é o sangue magyar que vem, né? Então, magyar significa húngaro, em húngaro, e basicamente é uma história bem triste no sentido de que foi invadido por muitos, perdeu muito território também depois da guerra, passou por muitas situações internas e internacionais também, e é um país bem sofrido nesse sentido. Durante muitos anos, estes imigrantes húngaros viveram com a esperança de um dia voltar para suas terras, se essas viessem a pertencer novamente à Hungria. Ensinavam a língua húngara a seus filhos e netos e guardavam as tradições em seus lares. Porém, vários se fixaram na cidade de São Paulo, que naquele momento passava por um desenvolvimento econômico sem precedentes. Foram esses que fundaram, em 1926, a Associação Húngara Auxiliadora do Brasil. Ergueram, em 1934, a Igreja Católica Apostólica Romana, Santo Estevão, e a Igreja Calvinista, em 1936. Então, Hugo, eu acho que nós também podemos entender por essa lógica a necessidade de muitas pessoas de buscarem outro território, né? Por mais que nós entendamos o período da Guerra Fria como mais pacífico, né, em termos de um conflito armado, ainda assim aquela região ela vai passar, né, por desafios bastante consideráveis, quando nós pensamos na população, no dia a dia, nas intervenções. Então não é à toa que grande parte das pessoas, né, de nacionalidade húngara chegaram no Brasil e em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, com passaporte de outras regiões, né? Então você tem lá a grande parte vem da Transilvânia, bastante da Iugoslávia. Então há uma parcela muito pequena de húngaros que vem com o passaporte húngaro mesmo no século XX, né? E a maior parte vem, né, dessas outras regiões. E provavelmente, né, a Guerra Fria é uma explicação, né? E a localização territorial do leste europeu também é uma explicação do porquê eles têm nacionalidade húngara, mas eles estão com passaporte de outras nações naquele momento. Então, todo o contexto histórico vai justificar essa migração e também essa tentativa dos países do leste europeu de tentarem uma reconfiguração nova diante, né, do crescimento do poderio dos Estados Unidos.
O que nós temos historicamente é que a Hungria ela vai, portanto, permanecer nessa tentativa do modelo comunista até o fim da União Soviética. Então, com o fim desse modelo que é sabido fracassou, então nós podemos concluir que, basicamente, a migração para o Brasil ela vai acontecendo em estágios que acompanham o desenrolar histórico internacional europeu do período pré-Primeira Guerra. A Primeira Guerra desde 29, a Segunda Guerra e o desenrolar da Guerra Fria. Então, isso, de certa forma, orienta essa leva de imigrantes húngaros e de outras nacionalidades europeias para o nosso país. Boa noite, estamos diretamente da Casa Húngara, em São Paulo, na Vila Olímpia, um local onde preserva a sua história, as suas raízes e onde aqueles que nasceram na Hungria ou que nasceram em São Paulo podem se encontrar, trocar conhecimentos. A educação na Hungria, eu já nasci, mas meus pais vieram de lá. Então, muita coisa a gente acaba aprendendo com os ancestrais. Sim, por mais que você fale, não, eu sou brasileira, não. Tá no sangue, tá no sangue. Outros húngaros que vieram da Hungria após a Segunda Guerra ou após a Revolução de 56 que teve na Hungria. Então, muitos migraram e vieram para cá. Mas já são pessoas antigas, alguns já faleceram. Mas os filhos, os netos nasceram. Até com a Primeira Guerra. Houve uma imigração muito grande com a Primeira Guerra. Então, muitos húngaros vieram e viveram pós a Primeira Guerra. Então, esses já não estão mais entre a gente. Mas existem os bisnetos deles. Então, assim, a colônia resolveu, na época, formar um clubezinho, justamente para manter unido esses húngaros que chegaram aqui do nada, com nada no bolso também, que perderam tudo. E isso, assim, ajuda a manter eles unidos, para não se sentir tão perdidos. Então, a Casa Húngara faz esse papel. E faz o papel para aqueles que tentam buscar as suas raízes de onde vieram. Então, é uma coisa muito bonita de conseguir passar isso para eles. Deu para perceber que a cultura de dança deles é milenar. Muito dinâmica, muito incrível, bastante divertido. Então, gente, participar do momento aqui com a dança com todo mundo foi muito enriquecedor. Parece fácil, mas não é tão simples quanto parece. Muita coordenação motora, mas com certeza foi uma experiência incrível. E quais são as impressões de estrangeiros e viajantes sobre a Hungria? Com o fito de melhor compreender essa história, falei com um casal de amigos que visitou o país recentemente, Rebeca de Moraes y Alex Cancino. Hola, me llamo Alex y les voy a hablar acerca de mi experiencia de mi viaje en Budapest. Budapest es una ciudad muy rica en historia, cultura, arquitectura, en fin, una ciudad muy completa para la atracción del turismo. Lo que me llamó mucho la atención fue acerca de su historia, de que muchos años atrás, siglos atrás, eran dos ciudades que estaban
divididas por el río Danubio. Una se llamaba Buda y la otra Pest. Ya con el tiempo se unieron y a la cual ahora la llamamos como Budapest, que es la unión de las dos ciudades, Buda y Pest. De un lado tenemos el castillo de Buda, que tiene unas vistas muy bonitas de la ciudad. Del otro lado tenemos Pest, que es donde es un poco más activa la vida. Está el parlamento, la comida en sus restaurantes muy rica. Olá, tudo bem? Estou aqui para falar das minhas impressões da Hungria. Eu fiz uma viagem em dezembro de 2023 para a capital, Budapeste, e as minhas impressões, de fato, é que a cidade, né, a capital, eu diria, né, em si a palavra que eu descrevo é clássica, charmosa para Budapeste. No caso, os edifícios que eu mais gostei seria ali o parlamento, a Baía dos Pescadores, que tem uma vista muito legal da cidade, ali de cima mesmo. Também o que mais me chamou a atenção, principalmente como eu fui em um tempo de inverno mesmo, uma questão natalina, né, em si. Aí eu gostei bastante da praça de esquiar, perto da Praça dos Heróis. E aí no caso, o que eu mais gostei também foi a parte dos termas. Y también es una ciudad muy famosa por sus aguas termales, la cual experimenté, que es un lugar muy bonito en un edificio con bastante historia, bonita arquitectura, que ha pasado por muchos siglos, de los balnearios más antiguos. Foi super tranquilo, a qualidade da segurança da Hungria está muito boa, facilidade de meios de transporte também é surreais, né? Simplemente Budapest es una ciudad que recomendaría mucho para el turismo, para cualquier persona que vaya a querer visitar. Te puedes encontrar de todo y vas a tener una excelente experiencia. Conocimiento de la historia, arquitectura y pues actividades tradicionales que realizan ahí, como el acudir a las aguas termales. Obrigada. Olá, meu nome é Isabela e eu venho participar desse projeto contando um pouco da minha experiência em viver na Hungria. Eu me mudei para a Hungria em 2021 com uma bolsa de estudos do governo húngaro para vir completar o meu mestrado em Relações Internacionais e desde então tenho vivido nesse país completamente diferente do Brasil. O primeiro ponto a se pensar sobre isso é que em quase 4 anos de Hungria eu aprendi muitas coisas aqui, tive muitas vivências e isso tudo começou com a minha própria universidade. Mas voltando um pouco e contando sobre o processo da bolsa, essa bolsa de estudos fornecida pelo governo húngaro, ela tem um processo um pouco longo, então normalmente as aplicações abrem por volta de outubro ou novembro e os resultados saem por volta de junho do ano seguinte. Basicamente, essa bolsa de estudos funciona da seguinte forma. É necessário que você tenha alguns requisitos, certo? Então, a questão de notas, atividades extracurriculares, uma boa carta de motivação também é necessária, mas ela não pede carta de recomendação, não pede nada muito específico e todo o processo ele é feito de forma online. Então, o meu processo em si, eu apliquei um pouco aleatoriamente em outubro de 2020 e alguns meses depois, por volta de janeiro, os meus documentos foram aceitos pelo governo brasileiro. Logo em seguida, eles são enviados para o governo húngaro, que tem que fazer a aceitação também. Depois disso, são enviados para as faculdades, então você tem o direito de escolher 2 faculdades. A primeira opção, se você for aprovado, será a faculdade para a qual você vai. Caso não seja, você ainda tem a segunda opção, que pode te aceitar. E então, essas universidades entram em contato com você, caso tenha sido interessante para elas, e passa-se a fase de uma entrevista com a própria universidade.
A última etapa, depois de passar por todas as documentações, entrevistas, provas, cada faculdade tem a sua forma de avaliação separadamente, você recebe uma informação do próprio governo húngaro, do órgão que cuida dessa bolsa de estudos, informando se você foi um recipiente ou não da bolsa de estudos. Porque essa bolsa de estudo, ela cobre o seguro de saúde, ela cobre a própria universidade, taxas de matrícula, e ela também dá um auxílio de custo, então por esse motivo acaba facilitando um pouco. Na minha experiência, eu vivi nos dormitórios da universidade. A minha universidade, por exemplo, ela foi, no passado, um aeroporto, né? Ela estava próxima ao aeroporto no passado, que não existe mais, e ela também já foi um hospital militar, e é uma universidade que fica dentro de um parque, o campus que eu estudei. Então, as universidades aqui, cada uma delas é uma experiência diferente. Nós temos algumas universidades que são até mesmo consideradas como pequenos castelos pelos visitantes. Ela cobre o curso de húngaro por 1 ano, então são 2 semestres de curso de húngaro obrigatório, a não ser que você já fale húngaro. Eu tive algumas dificuldades, sim, não vou dizer que não tive porque seria mentira, principalmente relacionadas à adaptação com as pessoas, considerando que eu vim direto do Brasil, então o tipo de pessoas que eu estava acostumada eram os brasileiros. Nós temos alguns casos dos quais eu passei de não conseguir entender nenhuma palavra, até mesmo no supermercado, e ter que usar o tradutor para tudo, porque não existia nenhuma outra possibilidade de saber o que eu estaria comendo. Ou de comprar coisas erradas, que já aconteceu muitas vezes também, por não ter o conhecimento do que seria aquilo. Tudo aqui carrega história. Então, os prédios carregam uma história. É muito comum que você esteja andando na Hungria, principalmente aqui em Budapeste, onde eu vivo, e veja em algum prédio uma placa com nomes, com datas, com frases e informações que, se forem traduzidas para algum outro idioma, normalmente são partes da história que aconteceram naquele prédio. O prédio onde eu moro, por exemplo, ele é um prédio que foi construído em 1898, então nós temos aí quase 130 anos de prédio criado. Então, na minha experiência, vir para a Hungria, tanto para visitar quanto para viver aqui, é realmente uma coisa extremamente válida, é uma experiência que acredito que seja extremamente interessante para todos que gostariam de conhecer um pouquinho mais da história, de uma forma um pouco diferente, num país que ainda não tem uma popularidade tão grande quanto outros países europeus. Com o intuito de compreender melhor essa história, vamos visitar a Casa Húngara, um pedaço da Hungria enraizado em solo brasileiro. Boa noite! Estamos conhecendo a Casa Húngara em São Paulo, diretamente da Vila Olímpia. E eu selecionei 2 pratos principais da noite para provar. Esse é o gush, uma carne de panela. E esse é o mango. E como diria na Hungria, e o leite da guiata. Boa apetite! Você tá falando com o seguimores dela? Muito bom! Também tivemos o prazer de falar com Cristina e aprender sobre a cultura, o folclore, o artesanato e a história da Hungria. Na cultura de lá. Tem muita pesquisa feita, e o artesanato que é feito na Hungria, eu tento reproduzir aqui. Aí nós temos alguns costumes e tradições, como pintura em casca de ovo, onde a Hungria é um dos países que mais criatividade teve para ter decoração em casca de ovos com técnicas diferentes. Sim. É um trabalho muito artesanal. Aí eu tenho os ovos arranhados, o arranhado. Dá pra perceber? Arranhado. Aí eu tenho que é pintado, vou pegar o maior, que assim fica mais fácil de enquadrar. Aqui eu tenho regiões diferentes também da Hungria, porque cada região faz desenhos de uma forma diferente. Aqui eu tenho um que é feito com cera de abelha. A gente isola a casca do ovo com cera de abelha e depois mergulha num pigmento.
Geralmente a gente usa pigmentos naturais. Esse daqui foi feito do pigmento de casca de uva, aquela uva bem escurona, vermelha. Na época antiga não existiam cores, não existiam tintas. Então, as pessoas antigas usavam os pigmentos que as próprias verduras, legumes e frutas conseguiam produzir. Não existiam corantes. Eu tenho um que chama-se verdoso. Todo feito com miçanga. Qual é o tempo médio de produção de cada um? Depende. Esse daqui eu levo em média de 7 dias para fazer. Vou ter que fazer lado a lado da secagem da cola que eu uso. Então eu levo muito mais tempo para fazer esse. Esse também é um ovo muito complicado, porque primeiro eu tenho que pintar ele, fazer as formas do desenho, para depois eu fazer essa perfuração toda. E às vezes você está terminando de fazer e quebra, que fica parecendo uma renda. Que lindo! Nossa, que lindo! Perfeito. Você trabalha parecendo uma renda inglesa. Ainda não tem país no mundo que consiga fazer tantas técnicas. Mas a Hungria consegue fazer essas técnicas todas. Na Hungria, decorar ovos não é apenas uma tradição pascual. É uma forma de arte que atravessa os séculos. As cascas são transformadas em pequenas joias, usando técnicas que vão de pintura minuciosa ao uso de cera e banhos de tinta. Apresentam padrões que carregam símbolos, espirais, cruzes, flores, linhas que representam proteção, fertilidade e prosperidade. Cada região do país tem seus próprios desenhos, núcleos e significados. Mais do que beleza, esses ovos são mensagens codificadas da cultura magiar, passados de geração em geração como verdadeiros tesouros de identidade. 5 meses e 3 meses. Isso. Esse daqui é uma região tão cheia, sabe, que quase não aparece fundo de tecido, que é da região de Mezőkövesd, que fica ao norte da Hungria. Enquanto que esse é em Kolocsó, que é uma região ao sul do país. Aí tem essa outra região que fica mais ao centro da Hungria, mais longe de Budapeste. São cidades vizinhas. E aí eu tenho, dessa aqui eu tenho outro que é um país muito antigo, muito rico em cultura, em tradições, em folclore. A Hungria é um país bem antigo, então nós temos aqui muitas histórias. Inclusive, uma das coisas que é mais conversado aqui em questão de como nós brincamos sobre isso é a questão dos feriados, porque sempre que tem um feriado húngaro, nós brincamos, não só brasileiros, mas todos no geral, que é alguma revolução, automaticamente, porque a Hungria foi um país que passou por muitas revoluções, foi invadido por muitos outros países também, por exemplo, o Império Otomano, que passou 150 anos aqui, e isso é muito nítido em alguns prédios nos quais é possível visitar, a arquitetura, algumas coisas que ficaram por aqui, e por esse motivo, nós sempre falamos que é um feriado do quê? Possivelmente uma revolução. Pelo jeito é passado de geração em geração o modo como vocês fazem essa... Quem ensinou a senhora? A mim, eu acho que já está na genética, porque foi passada para mim através da minha avó, da minha mãe, e também pelo grupo dos porteiros húngaros, que eu fazia parte quando eu era criança ainda e adolescente. Então a gente acaba aprendendo muita coisa sobre o folclore. A cultura húngara é a herança milenar dos magiares, um povo nômade que cruzou estepes da Ásia e encontrou raízes no coração da Europa. Ao longo dos séculos, a Hungria tornou-se uma ponte viva entre o Oriente e o Ocidente, reunindo tradições ancestrais, requinte europeu e um espírito indomável. Incrível! Não, gostar, tá na veia. Então eu falo algumas coisas que arrepia, porque tá na veia. Nossa, você tem orgulho de pertencer a essa realidade. Não só na realidade, mas pertencer à Hungria. Porque eu tenho cidadania húngara. Também tivemos ricas lições sobre tradição e identidade. Mais dos seus
faz, conforme necessidade de essa bolsa, mas tem tinha também, porque não tinha título de nós. Mas quando eu na Peru, você para não ser morto por causa dos comunistas, deve ter fugido do país para viver na Alemanha. Então, esse relacionamento chega na mas assim, são coisas que acabam doendo, mas por outro lado, eu tenho orgulho de ser a filha de quem você é. Eu tenho orgulho de ser a pessoa que você é. A minha mãe me fez, a minha avó me fez. Sabe, eu orgulho de ser também. Franz Liszt não foi apenas um dos maiores pianistas da história. Foi também o embaixador da alma húngara para o mundo. Suas mãos contêm o poder de um trovão e a delicadeza de uma prece. Embora tenha vivido por toda a Europa, nunca deixou de se definir como húngaro. Suas obras carregam ecos de toda a música folclórica que moldou sua vida. A Hungria se relacionava sobre um verdadeiro oceano espesso. São mais de 1.300 fontes termais que brotam do subsolo, esquecidas pela própria terra. Desde os tempos romanos, passando pelos otomanos, os banhos se fizeram parte da cultura, da saúde e até da sociabilidade. Estar em águas termais de Budapeste é apenas relaxar. É participar de um ritual coletivo de bem-estar, contemplação e encontro. O húngaro não parece com nenhuma língua de seus vizinhos. Ele pertence à família fino-úgrica, a mesma do finlandês e do estoniano, mas é o único em sua sonoridade e estrutura. Uma língua considerada por muitos como misteriosa, quase poética, que carrega na sua gramática ecos de uma antiga travessia da estepes. O húngaro é um idioma extremamente difícil. São muitas letras, você tem vogais longas e curtas, você tem também consoantes que são consoantes de uma letra, consoantes de 2 letras e consoantes de 3 letras. Então é um idioma que, na minha opinião, particularmente não é parecido com nada. As regras gramaticais variam muito e tudo pode ser mudado de local. Então, dependendo do que você quiser dizer, a sua frase pode ter um verbo no começo, um verbo no final, no meio. Então, não tem uma estrutura como nós temos em português, por exemplo, de seguir uma ordem para as frases. Então, não parece com nada. Hoje em dia, eu entendo um pouco melhor, consigo me comunicar com um básico de húngaro. A família na qual ele pertence está bem longe de todas as famílias que conhecemos ou que estamos acostumados, por exemplo, das línguas românticas, né? Então, que vem do latim em si, está bem longe disso. E a pronúncia também é feita de uma forma bem específica, porque você tem alguns sons que são bem parecidos, bem próximos um ao outro. A Hungria, além disso, ela é chamada em húngaro de Magyarország, então significa o país dos Magyars, que são hoje em dia conhecidos como os húngaros. O mundo conhece o cubo de Rubik, também conhecido como cubo mágico, como um desafio universal de lógica e de paciência, mas poucos se lembram que ele foi criado por um húngaro, Erno Rubik. Em plena Budapeste, nos anos de 1970, ele não imaginava que o seu pequeno quebra-cabeça colorido se tornaria um símbolo global de engenhosidade, da criatividade e da busca pela incessante solução. A Hungria também se destaca nas artes, no cinema e também nas ciências, acumulando diversos prêmios Nobel, tanto na física quanto na química, além de possuir livros mundialmente famosos, como a obra literária Os Meninos da Rua Paulo. O país é uma potência nos esportes aquáticos. No polo aquático, é simplesmente uma lenda. Nas piscinas olímpicas, os húngaros somam medalhas que rivalizam com grandes potências. A relação com a água é mais do que geografia, é identidade. Dos banhos às margens do Danúbio às competições internacionais, a água molda o corpo e o espírito dos magiares. Além disso, o país também se destaca na esgrima, no remo, na canoagem, modalidades nas quais mantém tradição e alto desempenho. No atletismo e na ginástica, os húngaros também acumulam medalhas históricas, reforçando sua posição de destaque no cenário esportivo internacional. Na mesa húngara, o sabor é intenso, colorido e acolhedor. Páprica não é apenas tempero, é símbolo nacional.
Dos caldos fumegantes do gulyas aos doces delicados, a culinária húngara conta histórias de sobrevivência, trocas culturais e generosidade. A Hungria ainda se destaca na produção de vinhos, com o Tokaj sendo conhecido como o vinho dos reis e o rei dos vinhos. Todo 20 de agosto, a Hungria celebra seu nascimento como nação. É o dia de Santo Estevão, o primeiro rei, o fundador do Estado húngaro e aquele que cristianizou o reino. A coroa sagrada de Santo Estevão não é apenas um objeto real. Ela representa a própria continuidade do povo húngaro. E o povo húngaro tem sim um orgulho sobre a Hungria, e nós temos um feriado em 20 de agosto, que é o feriado de São Estevão. É o maior feriado que temos aqui na Hungria. Toda a Hungria comemora. É um feriado nacional em si. E além disso, uma coisa muito interessante é que aqui todos os feriados que são feriados nacionais, não religiosos, eles têm uma grande parte dos museus que se tornam gratuitos para qualquer pessoa, e além disso, tem muitos festivais espalhados pelo país inteiro e celebrações. Então, o do dia 20 de agosto é um deles. Em outubro, nós temos outros, que é uma revolução que aconteceu contra a União Soviética quando eles estavam dominando o país em 1956. A arquitetura húngara, por si só, é uma viagem pela história. Do legado romano, às mesquitas turcas, dos palácios barrocos às linhas exuberantes. A versão húngara do Art Nouveau, cada edifício contém uma história de encontros e desencontros. Budapeste, especialmente, é um mosaico importante onde o passado imperial, o romantismo e a modernidade coexistem, em uma harmonia quase teatral. Um outro fator é que a Hungria tem diversos pontos turísticos que, na verdade, são mais puxados para a história em si, certo? Então, temos sim a questão, por exemplo, algumas igrejas. A Hungria foi um país bem religioso no passado e ainda é relativamente religioso hoje em dia. Então, temos igrejas como, por exemplo, em Esztergom, que é uma outra cidade um pouco mais para o interior, que é uma igreja extremamente grande, com andares e andares e andares, e é uma igreja extremamente antiga também. Então, nós temos essas igrejas, temos também o parlamento húngaro, que existe uma história que possivelmente é uma lenda, mas não temos certeza, de que o parlamento húngaro teve como seu requisito principal que ele fosse apenas maior do que o parlamento britânico. Não é confirmado, mas é uma das possibilidades. Além disso, nós temos dentro do parlamento a coroa dos reis húngaros, sendo que o rei mais famoso, que foi o primeiro rei, foi Szent István, em húngaro, que seria como uma tradução de São Estevão para português. E a coroa está lá, mas um detalhe dela é que a cruz no topo da coroa é levemente inclinada para um lado, e também existem vários rumores do motivo para que isso tenha acontecido, alguns citando coisas como foi durante uma batalha, outros citando que alguém deixou cair. Então, é uma coisa que acredito que nem a história vai conseguir descobrir a realidade sobre isso. Budapeste é a síntese de estilos. Aqui, o gótico das igrejas, o barroco dos palácios e o Art Nouveau das fachadas se encontram com as linhas severas do neoclássico e a grandiosidade do estilo eclético austro-húngaro. É a cidade que parece ter sido esculpida para impressionar e emocionar, e ao mesmo tempo guardar os próprios mistérios. Budapest, Budapest, te csodás, te vagy nékünk a szív dobogás. Sehol nincs a világon ilyen szép május, és ilyen ritmakadás. Budapest, mi nekünk a világ, a Dunát mennyi híd öleli át. Fenn az égen a hold, és a sok teli bolt, csoda szép ragyogás. Budapest, Budapest, de csodás! A Hungria, inclusive, se destaca na dança, então falamos com Pedro Marques para entender melhor essa história. Oi pessoal, meu nome é Pedro, eu sou professor de danças folclóricas húngaras
Estamos aqui na Casa Húngara hoje. A gente está fazendo um Tanzhaz. Tanzhaz, em húngaro, significa casa de dança. A dança folclórica acontecia em algumas aldeias da Hungria, era uma dança camponesa, que era feita na casa das pessoas como uma festa. E aí, as pessoas que foram estudar o folclore húngaro conheceram essa maneira como as pessoas se divertiam nas aldeias, assim como a gente se diverte em umas festas, quando a gente vai para uma danceteria, alguma coisa assim, e levaram esse movimento para Budapeste nos anos 70, quando eles começaram a ensinar o folclore húngaro para as pessoas em Budapeste estudar mais a fundo essa cultura camponesa que estava em volta da Hungria como um todo. É um patrimônio cultural da Unesco, inclusive, e ele acontece agora em várias formas no mundo inteiro, porque é uma forma de disseminar e ensinar a dança para pessoas que não conhecem. Aqui na Casa Húngara a gente tem um grupo de danças, do qual eu faço parte, estou à frente do grupo já faz um tempinho, onde a gente ensina danças folclóricas autênticas húngaras, e que, em sua maioria, são da Hungria, que hoje compreende a Hungria atual e o território húngaro antes da Primeira Guerra, que compreendia o norte da Hungria, que é uma parte da Eslováquia, a parte da Transilvânia, que fica na Romênia, e aí a parte do sul, onde é a atual Croácia. Então a gente estuda o folclore disso tudo, e a gente tem o grupo de danças, e o Tanzhaz é quando a gente divide essa dança com todos os convidados. A dança popular húngara, viva até hoje, é mais que entretenimento. É uma linguagem que narra batalhas, romances, colheitas e despedidas. Passos rápidos, saias rodadas, palmas e batidas de pé criam um ritmo que reverbera na alma, mantendo viva uma memória que atravessa. Agradecemos grandemente à Casa Húngara, às faculdades integradas Rio Branco, ao Museu da Imigração, amigos e mestres. Este tributo só existe por vocês. E nada mais justo do que encerrar sob os fogos de Santo Estevão, símbolo cultural e eterno da Hungria.